Então, boa tarde aí a todos e todas que estão presentes aqui com a gente hoje à tarde. Eu queria agradecer ao professor Márcio por ter aceitado o convite, né, para apresentar para a gente aí. E, bom, eu queria só falar aqui bem brevemente do histórico do Márcio, né? Ele fez graduação em engenharia eletrônica aqui na UFPE, depois fez mestrado e doutorado com o professor Cid, aqui no nosso departamento, e depois ele passou um tempo trabalhando na UFAL, e agora está na Federal do Sergipe, e vai falar para a gente um pouquinho aí de nanopartículas dopadas com terras raras, né? Então, Márcio, agradeço bastante aí o seu aceite, apresentar para a gente. Por favor, fique à vontade aí para falar um pouquinho para a gente. Tá, joia. Primeiro, eu queria agradecer antes pelo convite. Uma pena não ser pessoalmente, faz muito tempo que eu não vou a Recife. Espero em agosto, outubro, setembro, o evento da LAOP que eu poder estar aí com vocês, mais de perto, tá? Seria muito É bom. sempre, é sempre bom voltar a casa, né? Então, apesar de eu ser alagoano, toda a minha graduação, né, e pós-graduação foi feita em Recife, então considero aí a UFPE como minha segunda casa, né? Mas na parte de formação científica. Uma pena que o Cid não vai estar presente, né? Ele me falou que iria participar de uma banca, né? Era bom, porque é sempre bom que ele bota defeito e eu descubro que a gente pode melhorar aqui trabalhando. A gente nunca deixa de aprender com o orientador e com os antigos professores. Tá? Então, muito obrigado pelo convite, mais uma vez. Eu vou iniciar aqui a apresentação novamente. Prontinho. Acho que todos estão vendo a apresentação, né? O primeiro slide. Então, pessoal, nesse seminário, eu pretendo apresentar a vocês um pouco do que a gente vem fazendo aqui na UFES, no grupo de ótica aqui da UFES, né? Sobre o tema de luminescência, ou mais precisamente, sensoriamento de temperatura óptico, né? Basicamente nesse caso, usando nanocristais dopados com hérbio. Tá? Então, assim, minha carreira acadêmica, de certa forma, começou assim no meu doutorado. Eu trabalhei com sensoriamento de temperatura, como uma das linhas de pesquisa que eu desenvolvi durante o doutorado. E, ao chegar aqui na UFES, eu me deparei em um ambiente que tinha muita gente que podia fazer material e pouca gente que podia estudar as propriedades ópticas do material, né? Acho que foi isso que atraiu o Joatan aqui para a UFES inicialmente, e eu vim na esteira dele e foi muito bom. O casamento tem sido muito produtivo para a gente, né? Trabalhar com o pessoal de materiais aqui do Departamento de Física. Mas, ok, dando continuidade à apresentação, então, esse é o famoso slide que a gente coloca em qualquer conferência, mas só para chamar a atenção de vocês que são aqui do Brasil e sabem onde fica Sergipe e onde fica Aracaju, mas o campus principal da Universidade Federal de Sergipe não fica na capital Aracaju, mas fica na primeira capital de Sergipe, né? A cidade de São Cristóvão, uma cidade histórica aqui do estado, e o campus onde fica o Departamento de Física da UFES é localizado em São Cristóvão, que basicamente da UFES para a fronteira com Aracaju são 2 quilômetros, então é tudo muito perto uma coisa da outra, né? A gente não sofre tanto quanto vocês para ir de Jaboatão para a UFPE, por exemplo, né? Aqui é muito mais simples esse translado. O grupo de ótica do qual eu faço parte, né? Então, é um grupo formado por professores do Departamento de Física aqui da UFES, e nossos laboratórios, eles fazem parte, né? Eles estão dentro de que a gente chama de um condomínio de laboratório, chamado Laboratório de Corrosão e Nanotecnologia. Então, no LCNT, temos diferentes grupos de pesquisa, de magnetismo, de ótica,
de materiais, de química orgânica, etc., todos atuando no mesmo conjunto de laboratórios, né, nesse mesmo condomínio, cada um dentro da sua expertise, que, de certa forma, facilita para a gente que boa parte da infraestrutura de química e caracterização de materiais que os outros grupos que fazem parte do nosso condomínio dispõem, eles estão disponíveis para a gente sem burocracia, né? Faz parte do mesmo condomínio. Da mesma forma que os nossos laboratórios de ótica, né? O laboratório de laser pulsado, o laboratório de laser CW, estão abertos também para os integrantes do condomínio poderem utilizar quando necessário. E não tem um pouco de maldade nisso, eles só podem utilizar se a gente estiver junto para ensiná-los a usar, enquanto no VVIS, que a gente não precisou comprar, a gente usa com mais tranquilidade. Né? Foi muito bom para o nosso grupo em si fazer parte desse condomínio. E o condomínio que nós fazemos parte, no Laboratório de Corrosão Nanotecnologia, ele fica nesse prédio aqui, que é o Núcleo de Petróleo, de Pesquisa de Petróleo e Gás, aqui da UFIS. Então, o grupo são 3 professores, o John Fred e eu, nós fizemos doutorado aí na UFPE, e o Joatan, que fez o pós-doutorado aí na UFPE, então são 3 egressos do Departamento de Física da UFPE que agora fazem parte do grupo de ótica aqui da UFES. O nosso grupo é pequeno, mas a gente atua em diferentes áreas de pesquisa ligadas à ótica, né? Espectroscopia, né? Então, somente alguns exemplos do que a gente vem fazendo. Espectroscopia de vidros codopados com terra rara e metal, né? Espectroscopia de nanocristais dielétricos, né, dopados com terras raras, espectroscopia de pontos quânticos e etc. Também trabalhamos com experimentos ou com a pesquisa na área de ótica não linear. Nesse caso, boa parte do estudo está dependente de interações externas, por isso, nesse caso, o INFO é muito importante para a gente continuar fazendo ótica não linear, ainda que não tenhamos toda a instrumentação necessária para isso aqui na UFES, né? Então, a gente vem trabalhando em colaboração com a Kassab e com o Lino Mizoguchi, lá da USP de São Carlos, estudando propriedades refrativas e absortivas não lineares em vidros. A gente também, no caso aqui, já é um experimento que foi feito em colaboração com o pessoal da UFAL, estudando a linearidade de colóides e nanotubos de carbono, né? E também de materiais orgânicos, né? Então, é muito forte a interação que a gente tem hoje ainda com o pessoal de São Carlos na hora de estudar as propriedades ópticas não lineares de materiais orgânicos, moléculas orgânicas, cristais orgânicos. Também temos trabalhos na área de random laser, onde o principal foco aqui desses trabalhos é a descoberta de novos sistemas que possam funcionar como hospedeiro, né, ou como material base para um random laser, ou para o desenvolvimento de random laser. Tá? Então, a gente tem investido bastante em xerogéis monolíticos, ou então materiais microporosos ou macroporosos para isso. Na área de fotônica, são as aplicações que a gente vem propondo baseadas nesses fenômenos físicos, né? Desde guias de onda, aquecedores ópticos, por exemplo, desenvolvimento de um sensor de gordura baseado em random laser para leite, né? E um outro exemplo aqui é o desenvolvimento de material objetivando a sua utilização em fototerapia dinâmica, por exemplo. Bom, então isso é o que a gente vai fazer, a gente vem fazendo, e eu vou focar apenas em uma dessas linhas de pesquisa, né? Então, no roteiro da apresentação, eu vou fazer uma breve motivação do porquê a gente estudar sensoriamento óptico e temperatura, falar um pouco do sensoriamento em micro e nanoescala, né? Algumas formas de se medir temperatura usando luminescência, e vou falar de sensores de temperatura que funcionam baseados em processos de conversão ascendente de frequência,
e conversão descendente de frequência. Né? E, por fim, vai ser o enfoque principal do trabalho, depois de toda essa base sendo apresentada, falar um pouco desse resultado, em que a gente estuda, né, ou desenvolve um sensor de temperatura em um material bastante conhecido, óxido de ítrio, creio que vocês também vêm trabalhando com isso, dopado apenas, são nanocristais de óxido de ítrio dopados apenas com íons de Erbium, né? Só que agora, ao invés de explorar a conversão ascendente de frequências mais utilizada para esse tipo de sensoriamento, nós vamos explorar outras transições e mostrar a operação dessa nanopartícula, dessa nanosonda, dentro do que é chamado da primeira e segunda janela biológica, ou seja, uma faixas de comprimento de onda, no qual você tem o menor espalhamento e absorção de luz pelo tecido biológico, o que permitiria você utilizar esse tipo de sonda para se medir temperatura interna, né, ao corpo, né, fazendo a excitação e a coleção externamente. Então, você introduziria a sonda, ou as partículas, onde você quer medir a temperatura, e externamente você iria excitar e fazer a medida, sem haver necessidade de uma conexão entre a parte interna do corpo e a parte externa, onde a temperatura é medida. Então, qual a nossa motivação, né? Então, a gente precisa saber o que seria a temperatura, isso não é novidade para vocês da física, né, departamento de física, mas principalmente porque a gente precisa medir a temperatura e como a gente pode medir a temperatura. Tá? Então, lembrando lá de termodinâmica, a temperatura, então, é uma quantidade física intensiva que mede o estado de energia térmica interna de um meio material e pode ser definido em termos da entropia e da energia interna do sistema por essa equação. Né? Para que a gente precisa medir temperatura? Então, processos industriais precisam monitorar a temperatura constantemente para que eles sejam realizados de forma segura e eficiente. Nós medimos temperatura em diversas situações de laboratórios de física, química, biologia, etc. A gente precisa medir temperatura para avaliar o nosso clima, né? E, mais recentemente, medir temperatura passou a ser uma constante em qualquer ambiente fechado, né, devido à pandemia que nós tivemos com o coronavírus. Então, a medida de temperatura é algo extremamente importante na nossa sociedade, ainda que muitas vezes passe desapercebido para as pessoas. Quantas vezes a gente mede a temperatura em diferentes áreas, não só do conhecimento, mas do comércio, da indústria, etc., né, em hospitais, etc. Então, medir a temperatura é algo básico e essencial para a nossa forma de vida atualmente, né, nosso estilo de vida atualmente. Como é que a gente pode medir temperatura? Termômetros, né, termistores, né, termocópolos, né, termopares e pirômetros. Então, tem diversos instrumentos que funcionam a partir de princípios físicos diferentes que nos permitem medir a temperatura. Só para você ter uma ideia da importância do mercado global de sensores, então, em todo o mercado, né, o valor negociado na indústria de sensores, no mundo, 80% corresponde a sensores de temperatura. Tá? Isso aqui foi uma estimativa apresentada nesse artigo de revisão em 2018, isso obviamente foi antes da pandemia, que se estimava que em 2023 o mercado de sensoriamento de temperatura iria movimentar cerca de quase 7 bilhões de dólares, né? E sendo utilizado, ou sendo necessário o uso de sensores de temperatura em todas essas áreas da produção, né? Todas essas áreas de indústria que nós temos atualmente. Certo? Esse valor atualizado provavelmente é um pouco menor, né, devido à retração que a gente teve nos últimos anos, porém, ainda é uma parcela gigantesca, né, o que demonstra a importância comercial também no desenvolvimento de novas formas de se medir temperatura de forma eficiente. E por que a gente precisa medir em micro e nanoescala? O grande problema é quando a gente tenta medir a temperatura de coisas pequenas, né, a temperatura
dentro de um chip, dentro de um circuito fotônico, ou medir a temperatura dentro do corpo do organismo, a temperatura de uma molécula, a temperatura de uma célula. Então, as conexões usuais, elas, térmicas, né, com as amostras, elas perturbam o ambiente, não permitindo ser feita uma medida de forma precisa, né? E, em muitos casos, os métodos elétricos são os mais utilizados, eles não podem ser usados em todo tipo de ambiente. Então, quando a gente vai fazer a medida de temperatura em micro e nanoscala, novas estratégias precisam ser implementadas, de preferência alguma estratégia que não haja necessidade de um contato entre o ambiente e o meio externo. Então, existem várias formas de se medir a temperatura, em nanoscala ou microescala. O nosso trabalho ele está basicamente englobado aqui um método de, vamos chamar de termografia de fluorescência, que mede a temperatura, né? Porque propriedades como eficiência quântica de emissão, o tempo de vida da emissão, a intensidade da luz emitida, depende da temperatura. Então, nós vamos basicamente explorar a variação da intensidade de um determinado tipo, ou banda, ou um conjunto de bandas de emissão de um material fluorescente, né, de um nanofósforo, né, e vamos medir a temperatura a partir da variação dessa grandeza, dessas intensidades. Então, nossa estratégia é o seguinte: nosso sensor óptico, né, ele vai funcionar baseado em luminescência, né, e a luminescência que nós vamos explorar são partículas dopadas com íons lantanídeos ou íons terras raras. Bom, e existe aplicação já para isso, existem várias situações onde a medida de temperatura de forma óptica tem sido proposta, tem sido aplicada, né, desde a medida de temperatura em circuitos microeletrônicos, a temperatura intracelular, né, ou se medir temperatura como uma forma de diagnóstico ou como uma forma de monitorar a realização de terapias fototérmicas, né? Então, existem várias aplicações em que a medida de temperatura, explorando processos ópticos luminescentes, nanopartículas, por exemplo, podem ser aplicadas e, na verdade, são mais adequadas ao uso do que os métodos de medida de temperatura convencionais. E aqui, só para falar um pouco de pesquisa, eu falei um pouco de comércio, agora eu vou falar um pouco de pesquisa, né? Então, isso aqui é um gráfico que o André lá, é um aluno meu do doutorado, ex-aluno, ele agora é doutor, né? Ele fez essa busca no Web of Science, né, procurando publicações que envolvessem luminescência ou fluorescência e termometria e variações disso aí, né? Então, o que ele nota é que essa busca gerou poucas respostas ou poucos trabalhos associados a essas palavras-chave, até aqui por volta do ano 2000, né, quando começou a crescer exponencialmente o interesse nessa área, né. Então, só para colocar um pouco de perspectiva, né, aqui em 76, o Kusama e colaboradores, eles publicaram um artigo aqui na Japanese Journal of Applied Physics, onde eles propuseram a medida de temperatura usando um processo de conversão ascendente de frequências, né? Não era nano, eu creio que era vidro, se não me engano, ou fibra óptica, e foi quando, basicamente, se começou a fazer trabalhos associados à medida de temperatura com a luminescência de terra rara. Então, aqui na década de 70, 80, 90, inclusive, vários trabalhos foram realizados nessa linha, vários deles realizados em Recife também, né? O Leonardo publicou alguma coisa nisso, o Glauco, né? Cid, Anderson, etc., em que se propunha medir temperatura usando vidros dopados com terra rara, na grande maioria dos casos. Aqui em 2002, o Wang propõe medida de temperatura usando nanopartículas, né? Mas usando nanopartícula dopada com terra rara, como uma única terra rara, por exemplo, da forma clássica, é um trabalho que a gente desenvolveu durante o doutorado aí em Recife, né?
uma ideia do CID, uma ideia do Glauco, que seria transpor todo aquele conhecimento que a gente tinha de se medir temperatura com vidros e fibra ótica, aplicando isso a nanopartículas, né? Então, a história é curiosa, porque antes de a gente finalizar esse artigo, né, esse artigo foi feito explorando nanocristais de titanato de bário, nós começamos a trabalhar com nanocristais de óxido de ítrio, né? A gente tinha os resultados e qual foi o grande gargalo, por isso que a gente não fez nada antes de 2002? A gente não sabia o tamanho das nanopartículas e não tinha microscópio eletrônico que permitisse avaliar esse tamanho aí em Recife, né, microscópio eletrônico de transmissão nessa época, pelo menos se tinha, nós não sabíamos como fazer para ter acesso e realizar a medida. Então a gente tinha as amostras, tinha os resultados, mas não podia sequer dizer se eram nanopartículas. Então, somente depois o Glauco chegou com as amostras de titanato de bário dopado com Hb, a gente fez a medida, a gente sabendo, então, o tamanho das partículas, e o trabalho foi publicado aqui em 2004, né? Salvando a minha tese de doutorado, que eu, como todo mau aluno, estava enrolando para terminar, e Cid perdendo paciência comigo até esse momento. E o curioso é que, a partir desse trabalho, não é curioso, mas a consequência disso é que se chama a atenção para o potencial dessas nanopartículas se medir a temperatura, e o crescimento na área passou a ser gigantesco a partir daí. Tivemos a sorte de estarmos no lugar certo, no momento certo, para fazer o trabalho, um dos trabalhos que foram seminais nessa área, né? E, obviamente, o número de citações com essas palavras-chave também cresceu bastante a partir de 2004, 2005. Então, é um assunto antigo, né? Medir temperatura usando a óxido de ítrio dopado com hérbio era algo que eu já tinha feito durante meu doutorado e não publicado, porque eu não tinha certeza se as partículas eram nano, né? E agora nós vamos voltar a esse mesmo tema agora, e eu espero convencer vocês que o que a gente fez é algo bem diferente do que tinha sido proposto lá em 2002. Bom, então só para relembrar aqui rapidamente, então o que vai emitir luz, né, nossa nanopartícula emissora de luz, ela é um material, o hospedeiro, ele não emite luz, o óxido de ítrio, nós vamos dopá-lo com o íon lantanídeo, né, com L, e os íons lantanídeos, eles têm algumas características interessantes que fazem com que eles sejam bastante explorados no desenvolvimento de dispositivos ópticos e luminescentes em geral, tá? Então, são os íons aqui da série do lantânio, e dentre as várias características interessantes desses íons é que quando você observa a distribuição eletrônica, né, a distribuição das camadas eletrônicas associadas a, a cada um desses íons, o que a gente observa é que os elétrons da camada 4F, né, por exemplo, eles estão mais próximos, em geral, do núcleo, do que os elétrons presentes nas camadas mais externas, 5S, 5P, 6S. Então, devido a isso, se essas camadas 5S, 5P, 6S elas estão preenchidas, elas formam um tipo de blindagem eletrostática para os elétrons da camada 4F, e a partir daí, esses elétrons da camada 4F, eles têm uma distribuição de energia, apresentadas aqui para todos os íons, isso aqui é em fluoreto, agora esqueci qual é o hospedeiro, mas devido a esse processo de blindagem, esses níveis de energia, eles basicamente têm diferenças energéticas entre si muito próximas uns dos outros, mesmo mudando de hospedeiro para hospedeiro, tá? E boa parte das transições eletrônicas que podem acontecer devido aos níveis de energia da camada 4F, elas acontecem associadas a processos de absorção e emissão de luz. Então, dessa forma é que nós temos o laser de neodímio-Ag, onde usa o neodímio, né, a distribuição de níveis de energia do neodímio, né, como meio ativo para o laser, né? Da mesma forma que usa-se o hérbio, né, transições entre níveis aqui do hérbio, para se fazer amplificadores óticos, né, na faixa de telecomunicações de 1.5 e assim sucessivamente. Então, esses íons têm essa característica
né, bastante relevante, né, e para se poder, fazendo com que eles sejam candidatos adequados com materiais luminescentes em diferentes tipos de aplicação. E para a gente, o que é interessante, pessoal, é que o espectro de emissão, né, desses íons, quando inseridos como hospedeiros, ou, desculpe, como dopantes em hospedeiros sólidos, né, além do espectro ser na faixa óptica, na fluorescência, por exemplo, o espectro muda com a temperatura. Então, avaliando essa mudança no espectro com a temperatura, nós podemos propor diferentes estratégias de sensoriamento térmico. E quais seriam essas estratégias? Né? Bom, nós podemos propor sensores que analisam a mudança do pico de emissão com a temperatura, outros que analisam a variação da intensidade relativa entre emissões de luz associadas a duas transições distintas, a variação de intensidade de uma emissão única, ou tempo de vida associado à emissão de associado a alguma transição dos íons luminescentes. Tá? Então, todas essas variações no espectro podem ocorrer e algumas delas são mais eficientes para se medir a temperatura que outras, a depender do íon e hospedeiro que nós estamos utilizando. Tá? Então, nosso trabalho aqui, o que eu vou falar aqui, vai focar principalmente em métodos que envolvem avaliar a variação entre duas bandas de emissão que são associadas a transições eletrônicas distintas dos níveis eletrônicos dos íons terrazários. Tá? Então, nós vamos focar apenas nesse tipo de sensoriamento. E uma das formas de se medir temperatura explorando íons terrazários e a variação na intensidade de emissão envolve o que a gente chama do método de razão de intensidade de fluorescência ou razão de intensidade de luminescência, em que, para que ele funcione, nós precisamos ter íons, né, um conjunto de íons, cuja a densidade de população, né, ou a população em estados excitados, né, quando os íons nesse estado excitado, eles retornam a um estado de mais baixa energia, eles emitam luz, né, em comprimentos de onda, ou faixa de comprimento de onda distinto. Tá bom? Se a diferença energética entre os estados excitados é pequena o suficiente, menor que 2.100 normalmente, e a gente diz que esses pares de nível eles estão em acoplamento térmico, estão termicamente acoplados. A razão entre a densidade de população entre o estado mais alta energia e o estado de mais baixa energia, os dois estados citados, é proporcional, né, à expressão de Boltzmann. Né? E o que a gente vê é que quando você aumenta a temperatura, a intensidade da banda de emissão associada ao estado mais energético, ela cresce em relação à intensidade da banda de emissão associada ao estado menos energético. Tá? A partir daí, nós podemos obter que a razão de intensidade de fluorescência depende, basicamente, é proporcional a esse termo exponencial, né? E nós podemos definir grandezas chamadas de sensibilidade, que permite dizer o quão sensível é esse processo para se medir temperatura. Então, a principal grandeza que se observa para comparar a performance de sensores de temperatura baseados em luminescência, é o que a gente chama de sensibilidade relativa, que é basicamente para um sensor funcionando pela razão de intensidade de fluorescência com níveis acoplados, ele vai depender basicamente do ΔE e da temperatura. Varia dessa forma, né? Alfa, que é o termo ΔE sobre KB, dividido por T ao quadrado. Tá? Perfeito. Em alguns casos, os níveis estão acoplados, mas as bandas de emissão elas se superpõem. Quando isso acontece,
nós precisamos corrigir aquela expressão da razão da intensidade de fluorescência, e nós temos agora sensibilidades calculadas de forma diferente. Tá? Em geral, o sensor perde um pouco da sensibilidade quando a gente tem processo de superposição entre as bandas que a gente explora para se medir temperatura. Glauco, desculpa, você pode voltar aí um pouquinho? Claro. No caso, quando você está pegando aí, você está pegando o que? A integral até o overlap em comprimento de onda. Você está falando nesse caso aqui? Isso. Então, vamos lá. Como é que você está fazendo você aí? pode, essa expressão aqui, na verdade, ela é geral, né? Ela foi proposta lá pelo Wade e o Baxter, lá em 2004, se não me engano, 2003, 2004, em que você pode... Bom, aqui eu fiz algo pictórico. O que você tem é que as linhas não estão totalmente bem definidas. Então, o que a gente faz normalmente é pegar a intensidade dos picos. Uhum. Só que, mesmo assim, a gente sabe que parte do pico, por exemplo, dessa banda azul, vai ter luz que vai ser emitida nesse mesmo comprimento de onda, que, porém, ela é proveniente da outra transição. Sim. Certo? Da mesma forma, da transição, a banda verde vai ter parte da intensidade de luz que é proveniente da transição, por exemplo, nível 2. Então, essa equação aqui, ela surge basicamente quando você considera, né, que a intensidade de luminescência, que a gente está chamando de I2, que é proveniente dessa banda 2 para 1 aqui, ela, na verdade, tem componentes que vêm da transição de 2 para 1 e de 1 para 0, 2 para 0 e de 1 para 0. E no numerador você faz a mesma coisa, você considera que tem contribuição proveniente da população dos dois níveis. Esses termos aqui, N, 2N1, M1, N1, ele tem a ver com a fração da luminescência que você mede, por exemplo, no comprimento de onda mais alto, que é proveniente da transição do nível menos energético. Sim. Certo? E assim você... As razões aqui, basicamente, elas nos dão qual é de quão forte é a superposição entre as transições que você está observando. Tá? Então, assim, a proposta, em princípio, é aquilo. Você não consegue integrar na área, né? Porque agora você não sabe diferenciar quem é quem. Uhum. Então, ou você faz uma integral considerando uma região pequena, nos dois casos, uma mesma janela em comprimento de onda, ou você faz considerando o comprimento de onda fixo. Aqui a gente tem feito considerando o comprimento de onda fixo. Tá? Então, pega a intensidade do comprimento de onda, como se eu estivesse colocando um filtro de, sei lá, 1 nanômetro na minha banda. Né? Só integro dentro desse 1 nanômetro em torno do pico, vamos chamar aqui de I2, e em torno do pico de I1. Tá. Ok? Entendi. Obrigado. Nada. Bom, o preço a pagar, como eu falei, que em geral a sua sensibilidade agora vai depender da temperatura de forma mais complicada e, em geral, a sensibilidade cai devido à superposição das linhas. Bom, em 2014, provavelmente outros trabalhos aconteceram antes, mas esse foi o que chamou a atenção para mim, por quem estava trabalhando com ITRA dopada com hérbio, é que as pessoas começaram a pensar um pouco fora da caixa. Então, até aqui, a ideia era sempre procurar par de níveis de energia próximos o suficiente para que eu pudesse modelar usando a distribuição de Boltzmann. Certo? Com superposição, a maior parte dos trabalhos estava sempre buscando encontrar um par de linhas, um par de níveis próximos energeticamente para que toda essa matemática pudesse ser usada de forma direta. Tá? O que se passou a fazer foi pensar um pouquinho fora da caixa, né, e começar a explorar pares de linhas que não estão acoplados diretamente, não estão acoplados termicamente, porém, devido à dinâmica de absorção e emissão de luz, as transições que acontecem no material, as emissões associadas a esses pares de níveis
que não estão acoplados termicamente, essas transições em particular dependem da temperatura, certo? E se você encontrar um par adequado, que não existe acoplamento térmico, mas a variação de temperatura, a variação da luminescência ou da população desses níveis em função da temperatura são adequadas, nós podemos encontrar uma razão entre essas luminescências que permita que tenha um comportamento empírico, vamos dizer assim, fácil de interpretar. Então, o que eles fizeram aqui foi propor usar a emissão a partir do 2H9,5, junto com a emissão a partir do 2H11,5, 2G11,5, 2H11,5 e 4S3,5. Então, ele simplesmente somou as intensidades para essas três linhas, que são, e dessas três, somente esses dois níveis estão acoplados. Mas essas intensidades fizeram parte da intensidade associada a uma, vamos chamar de uma transição a partir do estado a estado mais energético, aqui no caso, três estados excitados. E fez a razão dessa soma dessas intensidades com a intensidade emitida em 660. Então, veja, o 4F9,5 não estava acoplado termicamente com nenhum desses outros. Mesmo assim, ele fez o cálculo da razão, e o que ele viu foi que podia, para esse caso particular, né, escrever uma equação empírica que relacionava a intensidade dessa razão, né, relacionava a razão da intensidade de fluorescência, da forma como foi definido, com uma expressão exponencial, né? Então, essa razão aumentava exponencialmente com a temperatura, é uma curva empírica, tá? E mesmo assim foi possível medir a temperatura dessa forma, né? Obviamente teve que se definir novas sensibilidades, e a partir daí se começou a prestar atenção de que não era necessário que os níveis estivessem acoplados termicamente, mas que suas luminescências tivessem alguma dependência com a temperatura. E se a gente encontrasse uma razão entre luminescências adequada, nós poderíamos ter sensores de temperatura fácil, no qual nós pudesse realmente prever a temperatura a partir de uma curva empírica, né? Ou seja, modelar a partir de pelo menos uma curva empírica simples, se medir a temperatura a partir daí. Tá? Márcio, desculpa, Pode aí voltar. ainda. Qual que é o mecanismo? Existe uma proposta de mecanismo para por que essa razão funciona para medir temperatura? Veja só, a proposta de mecanismo, bom, o que é que os autores falam, né? E eu concordo com eles. Você pode escrever o seu sistema de equações de taxa, certo? Para os vários níveis que estão envolvidos aqui. Uhum. Levando em conta que as transições, tanto a absorção como as transições intermediárias, elas são assistidas por fônons. Sim. Então, você tem que levar em conta as taxas de a dependência temporal, tanto para a transferência de energia, como para o decaimento de níveis mais altos para níveis menores, né? Como para a absorção dos fótons, levando-se em conta sempre, quando houvesse de sintonia, os termos associados aos fônons que compõem, que contribuem para esse processo. Então, no fundo, como tudo aqui depende de fônon, ou seja, depende de temperatura para acontecer, né? Então, eu vou dizer que ele fez o caminho inverso. Ele começou a calcular a razão e viu que essa era exponencial. Então, era mais fácil modelar empiricamente como exponencial do que tentar resolver levando em conta todas as possíveis transições assistidas por fônons que acontecem aqui. Porque, no fundo, muda com a temperatura, porque todas essas transições dependem de fônons, né? A própria estação não é direta, né? E assim sucessivamente. Então, você pode falar que não existe acoplamento térmico, mas existe uma correlação térmica entre as populações dos níveis emissores que estão sendo usados para se medir temperatura. Ok. Ok? Mas, assim, eu tentei fazer essa conta.
dá um negócio gigantesco. Imagina. E não é prático, né? Não é prático, até porque você não sabe os diversos termos associados a, por Você exemplo, tentou montar um modelo de taxa de equação de transição. taxa com as taxas não radiativas? Eu fiz um modelinho, só que eu não, só que é aquela coisa, você não sabe os Sim. parâmetros, né? Você precisaria ter a taxa de transição por fono entre, por exemplo, 7,5 e 11,5, a temperatura igual a zero, né? E aí saber qual é o fono de cutoff. Aí escrever a expressãozinha lá, considerando, se você quiser ser preciso mesmo, tem que fazer uma conta um pouco mais complicada, você pode usar a lei de gap, a lei do gap para fazer isso aí, né, que é semi-empírico também, então você acaba voltando para o empírico, né? Então não é direto, porque são muitos níveis envolvidos ao mesmo tempo. Sim. Então, no fundo, fazendo uma piada maldosa, né? Estilo Chicó, né? Eu não sei, só sei que é assim, certo? A gente, se a Suassuna que o diga. Mas, no fundo, o que se observa é que existe essa correlação, a dependência com a temperatura pode ser obtida, ou seja, se vê que as intensidades mudam com a temperatura e quando você calculou a razão, deu um comportamento exponencial. Sim. Que pode ser aproximado por um comportamento exponencial, só que é muito importante, dentro de uma faixa de temperatura. Se você sair muito de uma faixa de temperatura, esse comportamento desvia dessa exponencial. Tá? Então, todos esses sensores de temperatura que envolvem níveis que não estão acoplados termicamente, não existe uma equação fechada para eles, vai existir uma para cada caso, certo? E a dependência que você pode ajustar por uma expressão matemática simples, ela será válida dentro de uma faixa de temperatura. Então, nem sempre vai funcionar para uma faixa ampla de temperatura, apenas para uma faixa limitada. Márcio, aproveitando a discussão, Okay? Gostaria de perguntar se é confiável fazer um ajuste polinomial. Já vi trabalhos fazendo esse tipo de ajuste, ao invés de exponencial. No fundo, qualquer ajuste matemático será válido. Né? Então, esse trabalho aqui do Lojpool, né, ele testou diferentes funções até sair numa exponencial. Eu diria que o válido é você encontrar a expressão matemática mais simples, que dependa de menos parâmetros de ajuste, que lhe permita você calibrar o sistema. Tá? Quando passa a ter muito parâmetro de ajuste, não é que não seja válido, a equação é empírica, certo? Mas você não vai tirar nenhuma informação física a partir daí. A exponencial, você ainda pode pensar, puxa vida, mas aquelas taxas não radiativas têm a ver com exponenciais, então pode ser que eu tenha uma combinação de exponencial que, no final das contas, seja aproximadamente exponencial, depois que você trabalhar muito com a matemática. Pode. O polinomial é aquilo, ele vai funcionar em empírico, mas você não pode dizer absolutamente nada de cada um daqueles coeficientes do seu polinômio. Certo? Ok, entendo. No fundo é isso, qualquer curva empírica, ela é empírica, ela está descrevendo matematicamente aquele seu conjunto de dados, mas você não, muitas vezes não tem como tirar informação física a respeito daquilo. Perfeito. Por isso a piada, né? Você usa o teorema de Chicó, às vezes, porque você só está simplesmente ajustando uma curva, pode ser qualquer coisa. Isso. Tá bom? Ok. Joia. Então, vamos adiantar mais um pouquinho. Então, basicamente, o que seriam os nanofósforos que a gente está utilizando? Então, são materiais com pelo menos uma dimensão inferior a 100 nanômetros, que eles podem converter a energia absorvida em luz. Né? Eu dei alguns exemplos aqui, eu vou estar interessado nas nanopartículas dopadas com lantanídeos. Tá? Então, nosso sistema é um material dielétrico, que é o óxido de ítrio. O meio ativo para esse trabalho em particular são os íons de érbio. Né? A emissão de luz tem a ver com as transições eletrônicas entre os níveis 4F. E nós podemos ter dois processos acontecendo aqui, e que podem ser usados para se medir temperatura. Uma é a conversão ascendente de frequências.
que é como foi proposto anteriormente, né? Onde aqui o que a gente tem a gente incide no material luz com certo comprimento de onda, uma certa frequência ômega, e o material absorve, nós temos um processo, em geral, de absorção multifotônica, e nós temos a radiação emitida numa frequência maior que a frequência incidente. Conversão ascendente de frequência é o que foi utilizado, por exemplo, no trabalho lá de 2004, na parte de física elétrica. Certo? Só que agora a gente está fazendo diferente, muitas pessoas começaram a fazer diferente, a ideia agora é explorar a conversão descendente de frequências, né? Ou seja, a gente excita com a radiação com a frequência mais alta e a luz emitida tem uma frequência menor. Não tem por que um caso ser melhor que o outro, você vai usar um ou outro a depender da faixa de frequência que o seu sistema deve ser mais adequado a operar. Então, que fatores influenciam essa luminescência? Bom, são vários, né? As propriedades espectrais dependem de tudo isso aqui, ou seja, de qual matriz, do tamanho, da concentração, que tipo de excitação você tem, e o brilho também depende disso, certo? Então, boa parte dos trabalhos de sensoriamento de temperatura, usando nanopartícula dopada com terra rara, né, explora ou uma diferente matriz, ou um tamanho diferente, às vezes muda a excitação, às vezes você tem uma concentração de terra rara diferente, etc. Você tem processo de transferência de energia, você tem mais de um material, mais de um íon luminescente, e a partir daqui você muda as propriedades espectrais do seu nanofósforo e mede a temperatura de forma diferente. Então, o que é que a gente já fez nisso? Só um cineminha bem rápido. Então, em 2004, a gente propôs o sensor de temperatura, usando conversão ascendente de frequências, onde a gente tinha nanocristais de titanato de bário dopado com hélio. E o que a gente viu é que a sensibilidade era dependente do tamanho do cristal. Depois disso, a gente mudou a excitação para 800 nanômetros, fez novamente sensor de temperatura, e a gente viu a diferença na sensibilidade, não porque mudou o comprimento de onda da excitação, mas porque a gente colocou o material em diferentes ambientes, na água, no ar e no glicerol, e analisou como variava a sensibilidade para essa situação. Mais uma vez, todos esses trabalhos são bem diferentes dos trabalhos do Leonardo e do Anderson atualmente, porque eles olham para um único cristal. Aqui a gente está olhando para um conjunto de cristais, é um ensemble, né, um conjunto de nanocristais, né, na forma de pó, em que a gente avalia o comportamento coletivo de todos eles. Depois disso, daí que veio a ideia de fazer aquela conta, a gente resolveu explorar ou comparar o que acontece com a sensibilidade se eu tenho um sensor baseado na emissão, né, através de um par de nível que estão acoplados termicamente, né, par de níveis acoplados termicamente, em que a gente observou que o aumento do nanocristal, né, da partícula, aumentava a sensibilidade do sensor, e quando a gente explorou agora o par de níveis que não estão acoplados termicamente, 2H11,5, 4F9,5, por exemplo, as minhas curvas têm um comportamento aproximadamente exponencial, e a sensibilidade era maior para a partícula menor. Então, já mostra que existe uma diferença grande nas duas situações, se você está explorando níveis acoplados e não acoplados. Então, tudo isso era feito, todo mundo estava muito satisfeito em fazer sensoriamento de temperatura, explorando conversão ascendente de frequência, não só porque a luz era mais bonitinha, você via mudança de cor, aparecia o verde, o azul, era tudo lindo, mas porque não havia nenhuma limitação com relação à faixa de frequência ou de comprimento de onda que você queria que o seu sensor funcionasse. Tá? O problema foi quando se pensou em aplicar esse tipo de sensor em sistemas biológicos. E a ideia era conseguir medir a temperatura usando um nanoprobe como esse, dentro do organismo,
e acessar a luminescência, excitar e absorver, e medir a luminescência dessa nanocristal interna ao corpo humano, por exemplo, sem haver necessidade de inserir uma fibra, simplesmente iluminar, literalmente iluminar por fora. E qual é a barreira? A barreira é o tecido biológico. É que o tecido biológico ele vai absorver ou vai espalhar luz de forma diferente, a depender da sua composição, né? Então, se você pensar na pele, que você tem melanina, você tem água, você vai ter hemoglobina do sangue e tal, etc. O que você vê é que em várias regiões do espectro, principalmente aqui no visível, você tem uma grande perda de luz ao tentar passar essa radiação através do tecido humano. Tá? E o que se observa mais na frente é que existem faixas de comprimento de onda em que essa absorção, ou esse espalhamento, né, ele é mais baixo. É o que se chama de janela biológica. E aí se definiu, aqui tem 3, mas são 4 janelas biológicas, já que já se está sendo explorado, que seriam essas faixas de comprimento de onda, né, que vai aqui de 650 até 950, a primeira janela biológica, entre 1.000 e 1.400, mais ou menos, segunda janela biológica, entre pouco mais de 1.500 a 1.750, a terceira janela, e tem uma quarta janela aqui acima de 2.000 nanômetros, que vai sendo explorado. O objetivo é que nessas faixas de comprimento de onda você tem menores perdas e a luz penetra mais profundamente no tecido do que para comprimentos de onda fora dessas faixas. Tá? Márcio, desculpa, esses picos aí entre as janelas são o que? Da água, é? O azul aqui é da água, o azul é da água, o laranja é melanina e aqui é hemoglobina, tá? Agora, eu digo isso aí. Isso. Então, esse aqui é da água, tá? Uhum. Na verdade, o vermelho aqui é do sangue, né? O sangue oxigenado. Esse picozinho aqui, tá? Ah, sim, sim. Tem outros que está o detalhe, né? Que tem a ver com a pele, a gordura e o sangue venoso, né? Que é desoxigenado. Uhum. Então, o que se observa, no fundo, isso aqui é uma aproximação para essa janela aqui. Né? Então, se você trabalha aqui na primeira ou na segunda janela, você evita essas regiões onde você tem maiores perdas. Tá? Então, essa é a proposta. Né? O primeiro, segundo ou terceira mais na frente. Ou quarta, né? Bom, e com hérbio e ítria, o que se tem feito basicamente era a conversão ascendente de frequência para assessoramento de temperatura, né? Então, nós temos contribuições também nessa linha. Então, tudo aqui é conversão ascendente de frequência. Né? Tudo perfeito. Joia. Qual o problema do que vinha sendo feito com o hérbio? Né? Então, a maior parte dos trabalhos analisavam um método de síntese diferente, partículas de tamanho diferente, morfologia, temperatura, mas todas essas transições, ou seja, ou as emissões, ou mesmo a excitação, estavam fora dessa janela biológica, e essas propostas tradicionais do uso de hérbio para assessoramento de temperatura não eram adequadas para sistemas biológicos. E o pessoal começou, então, a buscar alternativas para se usar o hérbio para isso. Então, nesse trabalho aqui, ele explora a emissão do hérbio aqui na faixa de 650, 660 nanômetros, né? Aqui da 4F9,5 para 4F15,5, isso aqui variando temperatura, ele está olhando para linhas de emissão provenientes de subníveis Stark diferentes, certo? E está excitando 980, certo? Então, a emissão está dentro da primeira janela biológica, mas a excitação não está. O Glauco e o Nick For propuseram algo interessante também, certo? Onde eles estão analisando agora aquela transição do hérbio, né, do 4 13,5 para o fundamental, é a transição explorada para telecomunicações, também analisando linhas de emissão, né, dentro da janela biológica, mas também linhas de emissão Stark. Esse outro trabalho também propõe algo parecido, né,
Só que todos esses trabalhos, ou você está excitando 980, ou você está usando níveis Stark, e o problema é que a sensibilidade é baixa. Funciona, mas não é muito sensível. Nós tentamos também fazer alguma coisa diferente. Ao invés de trabalhar com Erbe, a gente foi para o neodímio, usando as transições Stark, vimos o sensoriamento de temperatura, efeito com o tamanho. Aqui foram nanocristais feitos por uma rota que usa água de rio como agente quelante. Então, totalmente ecológico, digamos assim, certo? Mas sensibilidade baixa. Desculpa, qual é a especificidade da água de rio, do rio aí, digamos assim? Matéria orgânica. Então, toda matéria orgânica presente na água, decorrente da decomposição de plantas e animais da água, presente na água do rio, vamos usar uma linguagem pouco científica. O lodo da água, ele pode ser usado como agente quelante, né? E aí substitui, às vezes, o PVA ou outros agentes quelantes que você usa num processo tipo sol-gel. Tá? Então, foi uma proposta que a Zélia fez inicialmente. Eles começaram a produzir nanopartículas, explorando a água de um rio aqui que a gente tem no estado, né? Aqui pertinho de Aracaju, pertinho da UFES. A vantagem é que é mais barato pegar água desse rio do que fazer uma compra na Sigma Muito Aldrich. mais. E funciona bem. As partículas eles conseguem ter um bom controle de tamanho de cristal e tal, etc. Que é um passo para você tentar fazer a fotônica verde, né? Pelo menos você reduz parte do impacto ambiental seguindo essa estratégia. Bom, então a gente deu um passo diferente ainda usando neodímio, mudamos então o material, a gente foi para o fosfato de lítio e bário, agora são microcristais, e a gente teve um resultado muito bom, né? Nesse caso em particular, o que a gente observou, né, é que a gente podia fazer sensação de temperatura explorando diferentes transições do neodímio, né? Aqui a gente está mostrando o resultado do espectro variando a temperatura quando excitou com 532, e a gente vê várias bandas associadas a diferentes transições do neodímio, né? Mas como a gente queria chegar na janela biológica, a gente repetiu a medida usando 800 nanômetros, então, e ficamos apenas com duas bandas aqui para analisar, né? Uma associada à transição aqui do 4F5 meios para o estado fundamental e do 4F7 meios, não, do 4F5 meios para o primeiro estado citado, 4 íons e meios, e do 4F3 meios para o estado fundamental. Então, explorando essas transições, foi possível, veja, agora eles estão acoplados termicamente, e a gente conseguiu, para esse caso particular, que é a excitação em 800 nanômetros, né, a gente conseguiu uma sensibilidade da ordem de 1%, Kelvin-1, enquanto aquele outro trabalho com hélio era sempre, ou neodímio, é sempre abaixo de 1%, Kelvin-1. Né? Então, esse foi um sistema que a gente conseguiu uma grande sensibilidade, com excitação e emissão na primeira janela biológica, mas aqui foi neodímio. Tá? Aí, no caso, foi pegando vários pares de emissões e vendo como que está. A gente testou vários delas, exato. Stark são essas duas de cima aqui, sempre dá uma sensibilidade muito baixa, porque a diferença de energia é pequena, né? E quando a gente pegava diferentes bandas, o que acontece? Com 532, a gente poderia até ter uma sensibilidade maior, porque pegava uma transição que dava um ΔE maior. Mas para a excitação em 800, a melhor situação que a gente conseguiu foi essa, que eu mencionei aqui, essas duas bandas, que tem a ver com as transições a partir do 4F3 meios e do 4F5 meios. Só que uma para o estado fundamental, a outra para o estado citado, primeiro estado citado. E aí, explorando essas duas, o ΔE era relativamente grande, a gente conseguiu uma sensibilidade da ordem de 1. Né? Então, só para... o que significa que é uma boa ideia. E aqui o pulo do gato foi um material. O material permitiu a gente acessar essa transição
de forma significativa, em que outros materiais, por exemplo, a Yttria não permite. Tá? E com isso a gente conseguiu ter uma sensibilidade mais alta. Bom, e agora, o que é que a gente fez, então? A gente não ficou satisfeito com os resultados que a gente tinha com o Erbium para o infravermelho e resolvemos explorar um pouco mais. Então, é aquele mesmo material que a gente publicou anteriormente, né? Estava falando com o Anderson, a gente não foi o mesmo cristal, mas a gente tirou do mesmo pote as amostras, certo? Então, são amostras com 2% de Erbium de concentração, todas elas, calcinadas a temperaturas diferentes. Isso me dá tamanho de cristalito que crescem com a temperatura de calcinação e tamanho de partícula também que cresce com a temperatura de calcinação. Aqui está uma microscopia. Então, a amostra que a gente está chamando de S1000, a gente tem partículas da ordem de 88 nanômetros, a S850 da 84, né, da ordem de 44, e a S600 da ordem de 20 nanômetros. Então, a gente tem partículas com tamanhos diferentes, tamanho médio diferente, pelo menos. Aqui essa fase cristalina, né? E o que a gente tem aqui de interessante é que foi visto nesse trabalho é que a partícula de maior tamanho, maior cristalito, a célula unitária é ligeiramente menor, fazendo com que os íons fiquem mais próximos e você tenha uma maior possibilidade de transições por transferência de energia, curiosamente, na partícula maior do que na partícula menor. Então, o que a gente fez agora? A ideia era explorar a upconvergem e downconvergem, as duas coisas. Tá? Então, nós fizemos o trabalho exploratório com 532 e vimos que esse material emitia aqui uma banda em torno de 660 nanômetros, devido à transição do Erbium do 4F 9,5 para o 4 15,5. Uma banda mais fraca aqui, ó, perto de 800 nanômetros, que era a transição do 4i 9,5 para o 4i 15,5 do Erbium. Um pouco maior, A3, que é uma transição do Erbium, do 4s 3,5, não para o estado fundamental, mas para o primeiro estado excitado. E uma outra banda, A4, que era a transição do 4i 11,5 para o 4i 15,5. Tá bom? Quando a gente excitou com 660 e colocou os filtros para eliminar a contribuição do laser, a gente viu, obviamente, os filtros são diferentes, a relação espectral das intensidades entre as diferentes faixas do espectro muda, mas o que a gente viu é que conseguia identificar ainda aquela emissão em A2, que está pequenininha aqui, eu multipliquei, aqui está 2, multiplicar por 200, e A3, ou seja, essas duas transições estavam lá, e a gente via ainda essa A4 aqui. Então, a gente tinha 3 transições, né, excitadas agora em 660, que está dentro da janela biológica, e 3 emissões dentro da janela biológica também, ou parcialmente dentro da primeira ou da segunda janela biológica, todas elas. Né? E provenientes de níveis de energia distintos, que estão todos aqui separados energeticamente, eles não estão acoplados termicamente. Fizemos também com 800 nanômetros de excitação, e aqui a gente é um pouco mais pobre, a gente não tinha filtro notch, a gente tem que fazer uma ginástica aqui para eliminar o 800 nanômetros, que ficava no meio do caminho entre o upconverge e o downconverge, certo? Usando hot mirror e cold mirror e alguns filtros, a gente conseguiu separar a emissão abaixo de 800, a emissão acima de 800, para depois recombinar e ter o espectro completo. Ele está mostrado aqui. Então, a gente via verde, a gente via o vermelho. Nessa faixa onde estaria 2 e a 3, a gente não conseguiu ver nada, também tem uns filtros que impedem que esse aqui seja visível, e viu também a faixa 4. Então, explorando a excitação com 800, a gente tem ainda 2 bandas, também dentro da primeira janela biológica, A1, e a A4 está parcialmente dentro da segunda janela biológica. Então, agora, para fazer um sensor de temperatura inteiramente na primeira ou segunda janela biológica, a gente poderia explorar essas transições A1 a 4, A2 a 3 a 4, ou excitando em 800 ou excitando em 660. Tá? Então, a gente fez todo o estudo completinho de caracterização espectroscópica,
a dependência, a variação da intensidade com a potência da excitação. Então, para a excitação em 532, em escala log-log, todas as inclinações foram próximas de 1, ou seja, é um processo de absorção de um fóton. Então, absorvia um fóton do laser em 532 e você tinha o decaimento não radiativo para os níveis emissores. O 9,5, 11,5, que é o 3,5, e diretamente, e você tinha transição do 3,5 para o 11,5, ou você teria emissão verde que não aparece aqui. Então, toda a emissão que a gente via para a excitação 532 é devido à absorção de um fóton do laser apenas. Para 660, todas as inclinações foram por volta de 1, exceto essa para um comprimento de onda por volta de 853, e foi aí que a gente identificou que existia essa banda A3, né, que é essa transição aqui, do 3,5, 4S 3,5 para o 4I 3,5 do ergo, só que para ela acontecer eu preciso de absorção de 2 fótons do laser de 660 para que ela emita, e por isso minha inclinação foi maior que 1. Tá? Com 800, todas as inclinações, as emissões no verde e no vermelho são associadas a uma absorção de 2 fótons, e apenas a emissão no infravermelho, né, é associada a um fóton apenas. Ok? Então, identificamos quais seriam as transições. Identificamos também que existe uma mudança nas emissões de cada uma dessas linhas, a depender do tamanho da partícula, e a gente associou essa mudança à redução no tamanho do volume da célula unitária, fazendo com que os íons terrazadas fiquem mais próximos um do outro, quando entra como dopante substituinte na estrutura do óxido de ítrio, e com isso, para a partícula maior, eu tenho uma maior probabilidade dos processos de transferência de energia e relaxação cruzada aqui propostos. Eu vou adiantar um pouquinho, para a gente chegar no sensor, que eu já falei demais. Vou chegar aqui nessa parte. Então, o que a gente tem aqui, no final das contas, pessoal, aqui é a intensidade de emissão, né, para excitação em 660, a amostra de maior tamanho, só para mostrar a vocês que com a variação da temperatura, o espectro muda, ou seja, algumas bandas, em relação a outras, por exemplo, essa banda aqui do 4S3,5, 4I3,5, né, ela reduz mais fortemente seu valor de intensidade com a temperatura do que a 4I 9,5, ou a transição da 4I 9,5 ou a partir da 4I 11,5. Tá? Isso é citado com 660, e com 800 nós vimos também essa redução sendo mais forte, mais ou menos o 4F 9,5 variava mais com a temperatura do que em comparação com a emissão associada à transição 4I 11,5. Então, fica claro que dá para explorar por um método de razão de intensidade de fluorescência entre essa e essa banda, ou seja, a banda A3, A2 e A3, ou entre A3 e A4, certo? Aqui embaixo a banda A3 e a banda A4 são provenientes de níveis que não estão acoplados termicamente, 4S 9,5, 4I 11,5 e 4S 3,5, tá? Mas a gente poderia fazer o teste empírico e ver o que acontece. E aqui está o resultado para as 3 amostras, aqui para a excitação em 660, e o que a gente viu é fazendo a razão da intensidade de luminescência entre a emissão em 1013 e 845, que tem a ver com a transição do 4I 11,5 para o estado fundamental, e o 4I 9,5 também para o estado fundamental, tem uma dependência linear com a variação de temperatura. Da mesma forma, quando eu fiz a razão da emissão do infravermelho com a do 1013 com a de 853, que agora tem a ver com a transição do 4S 3,5 para o primeiro estado excitado. Então, em todos os casos, isso é uma sorte que a gente teve, de certa forma, é que dentro dessa faixa de variação de temperatura, que está no que a gente chama de faixa fisiológica, ou seja, região de temperatura que os processos biológicos acontecem,
que essas razões, entre essas transições, têm comportamentos lineares, com a variação de temperatura, o que nos indica que são excelentes candidatos para desenvolvimento de sensor de temperatura visando a aplicação em medida de temperatura biológica. Tá? Então, isso fez para amostras de 1850 e 600, 1850 e 600, aqui em cima nós temos a excitação em 660, aqui embaixo a excitação em 800. Márcio, Oi, pode falar. para esses aí, se você usou os níveis não termicamente acoplados. Não, nenhum deles estão acoplados. Tá. Todos têm, está bem diferente um do outro. Tá ok, tá ok. Diferença energética maior que 2.000 centímetros a menos 1. Né? Bom, e esse aqui é o resultado da sensibilidade, pessoal. Então, para a razão, né, a transição 1003.845, né, 1003.845, é essa aqui, ó. É 4 íons e meios para um fundamental, ou seja, 4 íons e meios é aquele segundo estado excitado, emissão em 1.000 nanômetros. E 4,9 para o fundamental, que é o terceiro estado excitado. Do 11,5 para o 9,5, eu tenho mais 2.000 centímetros a menos 1, eles não estão acoplados termicamente. Tá bom? Explorando essa razão, né, aqui está a sensibilidade relativa. A sensibilidade, então, ela é menor, né, quanto maior for a partícula, né? Então, ela decai com o tamanho da partícula. A menor partícula foi o que deu o melhor resultado. Tá? E aqui a gente está vendo sensibilidades, pessoal, só para você ter uma ideia, aproximadamente igual, ou seja, entre 0,4 até 0,9% de Kelvin menos 1, que são valores razoáveis em comparação com as outras propostas. Tá? Aqui com a excitação em 660. Ainda com 660, se eu olho para agora para esse outro par, que é de 1013 e 853, então agora é o I 11,5 é o estado excitado, e o outro estado excitado é o 4S 3,5, a minha sensibilidade cresceu com o tamanho da partícula. E agora eu tenho sensibilidade acima de 1% de Kelvin menos 1, aqui quase 1,6, mais ou menos, o que é muito maior do que a maior parte dos casos de propostas com neodímio ou com hérbio, onde você tem excitação e emissão das janelas biológicas. Já foi um ganho considerável. Tá? Aqui é só mostrando que essas intensidades, essas razões, ou melhor, essas intensidades dessas bandas variam de forma diferente com a temperatura, com o tamanho da partícula, tá? Só para justificar porque que a mudança de sensibilidade com o tamanho não segue uma tendência. Não deu para identificar uma tendência de se eu sempre aumentar ou se eu sempre diminuir a partícula, eu vou aumentar ou diminuir a minha sensibilidade. Tá? Então, não tem uma relação tão clara quanto teve em trabalhos anteriores. E, por fim, com a excitação com 800, a gente conseguiu chegar à sensibilidade acima de 2%, que é o menos 1. Tá? Explorando agora, e essa aqui é curioso aqui, é que nós temos agora um par de níveis. Esse aqui é emissão a partir de 4 íons e meios, esse aqui a partir de 4F 9,5, e agora eu tenho uma emissão por down conversion e um de up conversion, as duas emissões up down conversion usadas para calcular uma razão de intensidade de luminescência para medir temperatura, dando a maior sensibilidade até agora. Certo? Esse gráfico aqui mostra a incerteza na medida de temperatura, então ficamos sempre com resultados para qualquer que fosse o método abaixo de 1 Kelvin menos 1. Né? E aqui a repetibilidade e reprodutibilidade, então, aqui são vários ciclos de aquecimento e resfriamento, olhando para a razão, que a gente usa para medir temperatura, e vendo que não há variação significativa no valor da razão, com a repetição dos ciclos, e os valores medidos em diferentes dias e momentos para essas razões, para essas amostras, obviamente, eles são aproximadamente iguais, ou muito próximo do valor médio entre eles, mostrando que
reprodutível, né, e repetitível os resultados de sensoriamento explorando esses canais diferentes e essas amostras distintas. Márcio, peraí, tem uma pergunta aqui que eu acho que está sem o microfone. Pode falar. Do Alisson. No caso da termometria sem usar os níveis termicamente acoplados, como é calculada a sensitividade relativa? Tudo empírico. Ou seja, você tem a curva de ajuste empírico que você está fazendo é a derivada do seu sinal. Então, a sensibilidade absoluta simplesmente é o delta do FR dividido pelo delta T. Você faz o delta T ir para zero, né? E quando você quer a relativa, você divide essa derivada pelo sinal propriamente dito. Tá? Então, você está sempre comparando a derivada dos dados com o sinal. Então, é o valor real da sua sensibilidade. Né? Porque sensibilidade, no fundo, tem a ver com a taxa de variação do seu elemento sensor, né? Do seu grandeza de sensoriamento, dividido pela variação do que você quer medir. Então, é quanto varia a razão de intensidade de luminescência dividido para aquele valor de variação de temperatura. Tá? Então, aqui tem menos matemática, mas a conta mesmo. Então, são resultados de sensibilidade experimentais, não do modelo. Está esclarecido. Joia. Agradeceu aqui. Não tem problema. Márcio, uma outra pergunta. Você poderia voltar no slide anterior? Claro. É só para confirmar, eu não entendi. Você falou essas 3 figuras de baixo aí, elas são o mesmo? Essa aqui, vamos lá. Cada pontinho aqui foi uma medida realizada num dia diferente, com a amostra calcinada a 1000 graus, medidas com excitação em 660. O que a gente está colocando aqui é o resultado da curva, da razão da intensidade de luminescência, ou de fluorescência, né? O que ele chamou de luminescência aqui. Então, é a curva do sensor, cada pontinho desse é a curva do sensor medida em um dia diferente. Ah, certo. O que eu tinha interpretado é a média. O que eu tinha interpretado era que você tinha feito essa figura da esquerda em um dia, a do meio em outro dia, e a figura... Não. É cada ponto de cada... Rápido. Cada ponto foi um dia diferente. Então, o que mostra é que a curva se repete, né? Muitos dias. Então, ou seja, não foi ao acaso que deu o resultado, não. Então, é um sensor que você pode desligar, medir no outro dia, ele vai funcionar da mesma forma. E também não tem nenhum efeito cumulativo, que é quando você vê aqui a repetibilidade. Ele vai e volta sempre no mesmo valor de razão, né? Então, ainda que a intensidade possa não dar igual, né, as intensidades, mas a razão se mantém a mesma, que é o que importa no sensor baseado numa técnica de medida de razão. Perfeito. Tá. Pronto, aqui, pessoal, é só para chamar a atenção aqui. Então, esses resultados que eu estou destacando aqui são sensores de temperatura usando hélio, ítrio dopado com hélio, excitados no infravermelho, né? E são valores que deram uma sensibilidade bastante elevada, né? Então, aqui agora é codopado, hérbio e térmio. E aqui é o fluoreto de sódio e ítrio, né? Então, são sensibilidades elevadas, certo? Porém, ou a emissão ou a excitação está fora da janela biológica. Tá? Aqui, nós temos situações em que a emissão está dentro da janela biológica, a excitação, para esses 2 casos de baixo, não está, mas a sensibilidade, pequena. Certo? Então, no nosso resultado aqui, nós temos excitação na primeira janela biológica e as emissões ou na primeira janela biológica ou na segunda. Então, essas 3 aqui é a mesma transição, está dentro da segunda janela biológica, e essas de cá estão dentro da primeira janela biológica. Então, a gente consegue sensibilidades elevadas usando hérbio, dopando óxido de ítrio, excitando e medindo dentro da janela biológica. E chamando a atenção que para 2 dessas estratégias nós tivemos sensibilidades
muito maiores do que outras obtidas, objetivando aplicação em sistema biológico, porém, sem usar adequadamente as janelas biológicas para excitar e para coletar. Tá? Então, isso demonstra que o hérbio, na verdade, pode ser a solução, né, ou um potencial candidato para o desenvolvimento de sensores dentro das janelas biológicas, se você explorar as suas emissões de forma adequada. Aqui é óxido de ítrio, né? E aí, claro, a gente pode chegar na discussão se ele é bio ou não compatível, ou compatível ou não é biocompatível, mas o resultado é bastante promissor. Então, em suma, a gente explorou amostras em pó de óxido de ítrio cristalino, dopados com 2% de hérbio, com tamanhos diferentes, todos eles abaixo de 100 nanômetros, todos eles nanocristais. Né? E nós verificamos diferentes razões de intensidade de luminescência para se medir temperatura e obtivemos sensoriamento de temperatura com a sensibilidade relativa muito alta, uma baixa incerteza no valor de temperatura medido, uma excelente repetibilidade e reprodutibilidade da operação do sensor, tudo isso dentro da primeira e segunda janela biológica. Bom, enfim, era isso que eu queria falar, e eu queria agora agradecer a quem realmente trabalhou, além de eu e Joatan. Esse trabalho só foi possível graças às contribuições do Antônio Carlos e do André, que foram meus alunos de doutorado, da Maria, que é pós-doc aqui do Departamento de Física, trabalha com a Zélia e o Mário, que produziram as amostras, né, e graças ao trabalho árduo deles, eu posso aparecer aqui para vocês dizendo que fizemos algo fantástico, de que, na verdade, quem fez, né, foram eles. Tá? E eu queria também agradecer outros colaboradores, não desse trabalho direto que eu apresentei para vocês, mas os trabalhos prévios que eu dei como exemplo do que a gente vem fazendo. Eu agradeço a todos eles e agradeço a vocês pelo convite, mais uma vez, pela atenção e paciência. Tá, pessoal? Muito obrigado. Acho que poucas pessoas estão com o microfone hoje, mas, Márcio, muito obrigado aí pela apresentação. Pessoal, vocês têm mais perguntas aí sobre o que foi apresentado? Eu tenho mais uma, porque aí é mais uma curiosidade, talvez, mas assim, se você falou aí, eu posso ter perdido, mas você chegou a ver alguma relação, por exemplo, entre a sensibilidade relativa e a intensidade de luz emitida, por exemplo, quando você usa esse esquema de não acoplado? É totalmente empírico, Anderson. Você tem a curva, você tem os seus dados, no caso, a gente pode fazer uma aproximação matemática por um comportamento linear. E a partir daí você usa a definição realmente do que é sensibilidade. Né? O que a gente chama de absoluto é a taxa de variação do sinal medido, que é a razão de intensidade de fluorescência, em relação à variação de temperatura. E a relativa é você pegar essa derivada, se você quiser chamar assim, e dividir pelo próprio sinal. Tá? Então, basicamente, essas são as definições de sensibilidade, você pode aplicar elas, em princípio, a qualquer sistema, né, que você esteja usando para medir temperatura. Sempre fazer essa relação entre a variação da grandeza medida com a grandeza que você quer medir, né? Ou seja, sua grandeza medida é a razão da intensidade. Então, é a correlação da variação da medida com a variação da grandeza, que é a temperatura. Isso é sensibilidade. E quando você compara isso com o seu nível de sinal, você tem a sensibilidade relativa. Tá? Então, não é preciso ter uma fórmula matemática para cada caso específico, é só você aplicar diretamente essa definição. Sim. Eu pergunto isso porque aí é mais uma curiosidade mesmo, mas a gente olhando, eu até abri aqui para lembrar isso. Quando a gente
no experimento que a gente fez com cristais individuais, mas aí é usando, enfim, a técnica tradicional, certo? Mas a Não. gente percebeu que as partículas mais sensíveis são as que emitem menos luz. É, Aí não sei se é, parece esse alguma assim, coisa. eu não posso falar partícula individual, né? Sim, claro. Mas quando a gente fez o experimento no Ensemble, o resultado foi basicamente isso, né? O resultado tanto do artigo de 2004, que foi o primeiro, quanto o artigo mais recente, que é do óxido de ítria, de 2018, 2019, a, a, vamos lá, a amostra que emitia menos luz era menorzinha, a amostra menor, Uhum. tá? Quando a gente avaliou a mudança de sensibilidade com o tamanho, ela foi a menos sensível quando a gente explorou as transições acopladas. Uhum. Então, foi de encontro que vocês viram, né? Porque ela era que emitia menos luz e tinha a menor sensibilidade. Mas quando a gente fez a razão com o nível não acoplado, certo? Ela foi a mais sensível. E aí, nesse caso, tem a ver um pouco com o que você falou, porque a linha do vermelho que é usada para fazer a conta é o que você tem menos luz. Uhum. Né? A menor intensidade que a gente tinha para fazer a razão era o vermelho. Né? Era o que tinha menos luz e, curiosamente, na amostra que tinha menos luz, ainda foi o resultado mais sensível. Mas só aconteceu para esse caso. Sim. Tá? Então, é difícil. Quando a gente está num ensemble para ir para a partícula única, eu acho que a gente sai do... tem que tomar muito cuidado para ver se dá para fazer uma correlação direta, né? Uhum. Porque, no caso da medida de partícula única, eu entendo que os efeitos de superfície, como a gente vinha falando antes, eles são muito relevantes, né? Qualquer coisa na superfície, qualquer coisa próxima ao cristal, pode afetar, de certa forma, o que você está medindo. Quando você tem um conjunto de partículas, você acaba diluindo isso na média, né? Uhum. Esse efeito individual. Então, eu não tenho esse sentimento como é que seria individualmente. Mas, o que deixa a gente tranquilo, e, de certa forma, achar que esse trabalho pode ser transposto para a partícula única, né, é que o resultado foi bem robusto em diferentes situações. Sim, sim, sim. E a partícula ela se mantém estável, né, por um longo tempo. Isso aí eu acho que isso é bastante importante porque os experimentos são muito demorados. Então, É. Uma coisa interessante que aí talvez vocês tenham algum interesse é que a gente está... quais seriam os próximos passos, né? Então, a gente está trabalhando com outros materiais, outros hospedeiros, além do fosfato, o litibário, o óxido de ítrio, mas o óxido de ítrio, agora, a gente vai ter ele recoberto com uma camada biocompatível. A gente já tem, e a gente vai ter que começar a medir e ver o efeito dessa camada. Só que já em solução, né? sim. Então, a gente tem uma solução em água que vai ter esse material recoberto, né? E o recobrimento é biocompatível, que é utilizado para entrega de fármaco em outras situações. Ele Sim. pode não ser usado para isso. Se não Se a tiver gente problema conseguir com fazer a medida secar, da partícula única disso, aí eu acho. oi? Se O não tiver secar. problema depois de secar, porque a gente tem que. Eu acho que, eu acho que não tem problema o secar, digamos assim, você não deve perder o recobrimento. Uhum. O problema que a gente tem do secar para fazer a medida aqui é que provavelmente eles vão aglomerar depois de seco. Ah, Né? sim, Então, a gente sim. não sabe se para fazer a medida do efeito do recobrimento, secar seria uma boa ideia. Talvez, não sei, é tudo novo. A gente sabe que tem sinal, Sim. mas ainda falta alguma coisa na instrumentação para a gente medir. Mas é algo que vocês podem pensar depois, se quiserem fazer, porque Não. é curioso saber o que acontece. E como vocês fazem partícula única, se a gente pegar uma partícula com recobrimento e sem recobrimento, a gente vai ter, né, como comparar diretamente esse caso.
Não, isso aí é particularmente interessante para a gente, eu acho. Vamos depois discutir isso com mais calma, porque Perfeito, perfeito, seria ótimo. uma das coisas que, em princípio, parecem ser, assim, a gente consegue observar bem, com uma boa sensibilidade, é exatamente essa questão do que está na superfície. Sim, Então, com recobrimento fazendo isso de forma controlada, é algo interessante, porque justamente você tem uma boa base de comparação. isso, isso, isso. E, de certa forma, com o recobrimento, bom, certas coisas que poderiam afetar inicialmente a medida da partícula não vão afetar tanto certos elementos externos que o Sim, recobrimento protegeria, né? Tem esse sim, ponto. sim, sim. Então tem que saber exatamente o que é que o recobrimento faz, se ele sozinho já não atrapalha demais nossa vida. Exatamente, exatamente. Mas assim, o sinal está lá, a gente conseguiu ver sinal nesse coloidezinho, pelo menos a luminescência a gente vê facilmente. Falta agora a gente conseguir medir a temperatura para calibrar adequadamente na solução coloidal, que esse é outro problema. Né? Uhum. Se a gente não tiver homogeneizado a temperatura no momento de fazer a medida no coloide, é diferente você estar no porta-amostra, né? Sim. Então a gente está ainda trabalhando nessa instrumentação para fazer e ter alguma noção da diferença. E é diferente também do que a gente vinha fazendo antes, que era colocar um material no líquido qualquer, sem recobrimento nenhum, porque a gente tinha, na verdade, um tijolão, né, recoberto, né? Basicamente é isso. Agora a gente tem ela em suspensão. Vamos ver. Tem coisa para fazer. Muito interessante. Pessoal, mais alguma pergunta aí para o Márcio? Tem vários parabéns aqui, obrigado. Eu que agradeço mais uma vez a todos vocês pela atenção. Então, eu acho que já foram feitas todas as perguntas aí, pelo menos por agora. Fique à vontade para entrar em contato, caso vocês tenham algo mais a perguntar, alguma pergunta suja, mais na frente. Estou colocando meu e-mail aqui. Entrar em contato, perguntar um pouco mais, fique à vontade. Então, excelente. Márcio, eu agradeço mais uma vez aí pela sua participação e vamos pensar aí o que é que dá para Tá discutir aí. Em joia. particular, botar coisa em cima da partícula interessa bastante Pronto. para a gente. Vamos ver. Aqui vocês têm partículas pequenas que também são muito interessantes para a gente. Joia, joia. Eu falei, estamos abertos aí para conversar e aprender mais juntos. Tá joia? Muito obrigado. Só um aviso aqui para o pessoal, a frequência já faz aqui automático, tá, pessoal? Eu tenho aqui a lista de todo mundo aqui, então eu vou mandar lá para a secretaria, tá bem? Então, bem, então por hoje é isso. Obrigado, Márcio, obrigado a todos e até semana que vem. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.